A partir de agora, no Ministério Orais Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Me sinto perdido. Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma minha vida e me renova. Vem me transforma em um novo ser, misericórdia. Oração da Misericórdia. Me perdoa. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou grata a Deus por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui. Mais um dia, mais uma semana se encerrando. Hoje é sexta-feira, quase um mês, a última sexta-feira do mês, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. E nós até aqui nos ajudou o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, aquele que nos defende, aquele que nos livra, aquele que nos protege. Então você precisa pedir proteção para o Senhor. Não quer dizer que você está aí na presença do Senhor, orando, buscando, se consagrando, que você não vai passar por provas, que tu não vai passar por testes, muitas vezes uns testes assim bem difícil, mas o Senhor sabe que a graça dele está sobre as nossas vidas, então é só clamar, é só pedir. O fogo não vai nos queimar, a única coisa que o fogo vai queimar é o pecado, o embaraço da nossa vida. Vai afastar de nós toda a maldade, ele vai nos proteger, porque a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, ele manda o seu anjo ao nosso redor para nos guardar, para nos livrar quando nós oramos por alguém, quando nós protegemos alguém, quando nós fizemos um voto com Deus e fizemos aquilo com alegria. Como Ana fez um voto com Deus e ela fez um voto muito sério, porque ela disse que quando ela ia ter o seu filho, ela ia devolver para o Senhor. E assim ela fez. Ela teve o bebê e ela foi, depois dele desmamado, ela levou e colocou ele lá no templo, juntamente com o sacerdote Eli, como ela falou para Deus. E muitas vezes eu e você fizemos um voto e nós não cumprimos. E é assim, depois eu faço. Mas pela fé, se você fez um voto com Deus, já vai cumprindo esse voto. Muitas pessoas até vêm, pedem oração, querem ser abençoados, querem ter um filho, muitas vezes querem ter um trabalho, quer que o Senhor manda clientes para sua empresa, que eles sejam abençoados e você ora, eles, eu vou fazer um voto com Deus, se eu tiver essa porta de trabalho, eu vou contribuir com a obra do Senhor, e esquecem. E de repente vem lá uma situação que aquela pessoa até pode perder aquele trabalho, porque ela fez com Deus, ela não fez com a pessoa, e muitas vezes ela pode até perder aquele trabalho e não sabe por quê, e daí vai dizer assim, Deus é injusto? Não, Deus não é injusto, porque a palavra diz que se tu não pode fazer, ele não pede voto, mas se tu fez um voto com Deus, você tem que cumprir, e daí muitas vezes você diz, não, mas vai faltar, vai isso, vai aquilo. Olha só, Ana teve um filho, depois que ela desmamou, ela levou lá pro templo, e aí através da oração dela, porque olha, aonde Samuel se criou, aonde Samuel lá, juntamente com os filhos do sacerdote Eli, que eram todos desobedientes, faziam todas as coisas erradas, mas Ana orava, todos os anos ela fazia túnicas novas e mandava. Então, o que eu quero dizer para você, através dessas túnicas, é a oração. Então, quando eu oro, quando eu consagro, quando eu abençoo as pessoas que não estão nem próximas de mim, talvez os filhos que estão longe, talvez a situação que levou tua esposa até ir para uma outra cidade, até para um outro país, até para um outro estado, para trabalhar, buscando sustento da sua casa, mas você orando, você pedindo proteção,
Deus vai chegar um momento, Ele vai proteger, Ele vai libertar. Não quer dizer que tu não vai passar por uns vales aí, não quer dizer, porque às vezes as pessoas, não, eu vim para Jesus e tá tudo certo. Não, porque o mundo, ele traz prazeres momentâneos. Ontem nós estávamos orando, se reunimos, e nós estávamos orando e com experiências que nós tivemos com Deus, e como é lindo quando você pode acolher alguém, quando você pode abraçar alguém. Até aquele irmão, ele muitas vezes caiu no vício novamente, ele voltou para o alcoolismo, e ele dizia que depois que ele estava alcoolizado, vinha uma tristeza tão grande no coração dele, dizia, mas por que eu fui fazer isso? Por que eu fui de novo? Por que eu fui beber de novo? E daí vinha aquela tristeza no coração dele, mas ele sempre lembrava que tem um Deus que cuida dele, e ele pedia para força para voltar, e graças a Deus, eu creio que a última vez que ele caiu, nós temos que orar pelas pessoas que estão aí, que voltaram para Jesus, e quando menos espera se desviam, não é porque eles querem, porque muitas vezes não se desvia da aparência do mal, e muitas vezes volta para a aldeia, e isso é necessário nós nos separar, não só para aquele que é viciado, não só para aquele que está mas muitas coisas nós precisamos não voltar para a aldeia. Se você cai no vício da pornografia, não vai para as redes sociais. Se você cai no vício da fofoca, de espalhar as más notícias, como quando o Jó estava naquela situação bem complicada, o que aconteceu? Veio sempre os fofoqueiros. Ninguém vinha trazer uma palavra de ânimo para ele. Todos os que vinham, sobrou só eu para vir contar isso aqui. Mas contar desgraça não precisa nem sobrar ninguém. Eu penso desta forma, se é para vir contar desgraça para mim, não vai edificar minha fé, então não venha me contar. Eu quero saber sim dos acontecimentos, eu oro pelos acontecimentos mundiais, eu oro pela situação, eu oro pelas autoridades, porque isso Deus colocou no meu coração, que se eu quero ter paz na minha casa, eu preciso orar pelas autoridades, aleluia, glórias a Deus, mas eu não sou dependente da autoridade, eu sou dependente de Deus, eu sou dependente, não dependo de político, não depende de nada, depende do Senhor. Mas vai ficar difícil, mas a palavra do Senhor diz que nunca viu um justo a mendigar o pão, e nem de sua descendência. Então, não vai faltar, nós temos um Deus provedor. E aí esse irmão falando ontem, ele disse, quantas vezes eu vim na tua casa alcoolizado, você nunca me rejeitou, você sempre orou por mim. E ele disse que depois que ele saía, ele se envergonhava, mas graças a Deus que o Senhor trazia ele para mim orar por ele. Então, vale a pena, amada igreja, nós orar, vale a pena nós colocar nossa vida na presença de Deus para salvar vidas que estão aí com a vida totalmente desregrada, nos vícios, que não conseguem sair, estão ali querendo sair, não conseguem, porque traz uma agonia muito grande, não traz alegria, não traz, como ele falou, que a alegria sim era momentânea, e depois vinha aquele vazio na alma, aquele arrependimento. Ainda bem que era arrependimento e não era remorso, porque quando vem o remorso na vida das pessoas, as pessoas acabam tirando até a vida muitas vezes, e não é isso que Deus quer de nós, amém? Louvado seja Deus, mas que Deus venha na sua majestade nos ajudar, nos livrar, nos proteger, mesmo que encontramos tantos embates, muitas vezes quando vamos orar por uma pessoa, porque a pessoa diz assim, pagar preço é o quê? Você está ali em jejum, consagração, em separação, para que quando você ora, o céu se abre em favor daquela pessoa, e você pode ajudar aquelas pessoas, você pode estender a mão. Muitas vezes você não pode fazer mais nada do que orar, muitas vezes você pode ajudar, você pode contribuir, você pode fazer algo, mas muitas vezes você está impossibilitado até de estender a mão, porque a pessoa muitas vezes está longe, ou você não pode nem dar um abraço na pessoa, mas através de uma mensagem, através de um louvor. Quantas pessoas já voltaram para Jesus? Quantas pessoas através de um louvor que Deus tocou no coração, que aquilo foi como uma flecha, e aquela palavra ficou ali dentro, ficou gerando vida, porque a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é viva, então ela vem em nosso socorro no momento que nós precisamos. Por isso que todos os dias praticamente eu tenho orado com os salmos, e os salmos, ele tem relatado a minha história, a minha vida. Então a palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 97 hoje, a majestade do reino de Deus e o castigo dos ímpios, exortação à piedade e ao regozijo, a alegria.
Então se alegre se você está aí ouvindo essa palavra, porque Deus quer renovar as tuas forças, Deus quer falar contigo nesse dia que se chama hoje, aleluia, glória a Deus. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Então está dizendo, regozijar é alegrar, alegrai-vos sempre no Senhor, digo outra vez, alegrai-vos sempre no Senhor. A nossa alegria, que não é passageira, vem do Senhor, amada igreja. Não adianta, não tem outra alegria que possa ficar permanente, mas a alegria do Senhor, ela traz um gozo na nossa alma. Muitas vezes nós passamos por um momento de tristeza, sim, um momento de angústia, de aflição, mas a palavra do Senhor, o Senhor nunca nos enganou. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas coragem, eu venci e vocês vão vencer. E aí o 2 diz assim, nuvens e obscuridade estavam ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa e os seus inimigos em redor. Olha só, adiante dele vem um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Então o Senhor vai consumir todo o mal, todo o embaraço, tudo aquilo que nos abrasa, tudo aquilo que nos quer contaminar. Mas eu preciso querer que Ele faça isso na minha vida. Eu preciso andar na presença do Senhor, eu preciso andar no caminho, não fora do caminho. Se eu estou fora, se eu estou à beira, como o cego Bartimeu, eu preciso gritar. Jesus, filho de Davi. Porque tem muitas pessoas, amada igreja, que estão dentro dos templos, mas não estão com Jesus. Jesus não está no seu coração. Quando vem a primeira situação, você se desespera, você não consegue suportar. Por quê? Porque não está buscando a graça de Deus. Porque quando nós buscamos a graça de Deus, nós suportamos as afrontas, nós suportamos as calúnias, as injúrias, porque Jesus suportou. E Ele disse que nós vamos fazer as mesmas coisas que Ele fez quando nós buscar a graça dEle, porque ele ia para o Pai, Ele falou, mas Ele deixaria para nós o Espírito Santo de Deus que nos conduz, que nos leva às águas tranquilas, aleluia. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra viu e tremeu. A terra treme. Quando dá um relâmpago, olha para o céu, quando dá um relâmpago, quando começa a chover. Antes da chuva, vem aquelas trovoadas. Primeiro vem o relâmpago e vem a trovoada, que a terra treme. Às vezes até a nossa casa treme, não é assim? Esse é o poder de Deus. Quem manda, quem faz isso? É o nosso Deus. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Os montes se derretem, os montes de problemas, os montes de dificuldades, os montes de enfermidades, os montes de nódulos cancerígenos, os montes de problemas aí com a família. Mas eu preciso estar na brecha, eu preciso estar buscando. Daqui a pouco você vai procurar aquele problema, daqui a pouco você vai procurar aquelas pessoas que te perseguiam, cadê eles? Você não vai pedir a morte de ninguém. Você vai ver que eles viram que não resolveu te perseguir. Aleluia. Glória a Deus. Você vai ver que eles vão estar do teu lado. Não adianta fazer nada, não adianta perseguir, porque aí, olha, ele está de pé. Por quê? Porque nós estamos enraizados em Cristo, e se suas raízes são boas, não adianta ter folha, não adianta ter caule, se a tua raiz não está boa. A tua raiz precisa estar alicerçada em Cristo Jesus, não só tua. Estou falando para ti, estou falando para mim, aleluia, porque eu não vou cair. A raiz está boa, está tudo certo. Quantas vezes tu olha num pote de flor, num vaso de flor aí, você vê aquela planta, tá bem bonitinha, as folhas tão bonitas, o caule tá bonito, e de repente quando tu vê, começa a murchar. Você tira, você vê que a raiz apodreceu. Primeiro começou lá na raiz o problema. Veio lá um fungo, uma coisa que contaminou aquela raiz. E você tira, muitas vezes você até consegue salvar. Você vai cortar, você vai tirar aquelas partes podres. E assim é com a nossa vida espiritual. Tem coisas que nós temos que cortar, tem coisas que nós temos que limpar. Aleluia. Pedir para o Senhor nos ajudar. Colocar o sangue de Cristo ali onde ficou as marcas, aonde ficou as podas, que muitas vezes nós até choramos, até nós nos deparamos com situações que são dolorosas para fazer esse tipo de limpeza. Aleluia, glória a Deus. E aí a palavra vai dizendo, aleluia, os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória.
Confundidos sejam todos os que servem imagem de escultura, que se gloriam nos seus ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo, em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Olha só, nós que dizemos que amamos a Deus, aborrecei o mal. Eu não posso ser seduzida pelo mal. Ele guarda a alma dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Olha só, as promessas do Senhor aqui para mim e para você. Vós que amais o Senhor, você ama a Deus, você não vai querer pecar. Você ama a Deus, você não vai querer fofocar. Você ama a Deus, você não vai querer caluniar. Porque tudo que nós fizer para os outros vão fazer para nós. É a lei da semente, nós vamos colher. Se você ama a Deus, você não vai querer se prostituir, porque o teu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Se você ama a Deus, você não vai querer mentir. Ah, mas pastor, eu precisava mentir, era uma mentirinha bem pequenininha, mas eu precisava mentir porque ia causar um grande problema. Não. Quem é o pai da mentira? O diabo. Mentira pequena, mentira grande é mentira. Você vai estar dando ênfase para o mal. Então, fuja da aparência do mal. Ah, mas é pequenininho. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Ah, mas pastora, mas eu vou só olhar só um pouquinho aqui. Quantas pessoas perderam casas, perderam bens materiais, perderam a sua família por causa dos jogos, por causa das redes sociais, por causa da prostituição. Hoje o jogo está mais em ênfase do que a própria droga em si. A própria droga, a própria cocaína, maconha, sei lá o que tem, outras coisas aí. O álcool. Porque o álcool tem destruído tantas famílias e a pessoa diz, não, mas é só um pouquinho. Ah, só final de semana. Se no final de semana você depende do álcool, você é dependente químico, sim. Aleluia. Aleluia. Então, mas eu preciso disso, preciso daquilo. Não, tu não precisa de nada, precisa da graça de Deus. E Deus vai te libertar de toda essa impureza, de todos esses demônios aí que agem, que falam na tua mente. Ah, mas isso, aquilo. É a mesma coisa nós, amada igreja, quando nós somos crianças, quando nós somos jovens, nós comemos tantas porcarias, se alimentamos de tantas coisas. Mas tu chega uma idade, daí você pensa assim, não, às vezes até eu queria ter certas coisas, eu não tenho. Quando tu tem uma idade, tu tem estabilidade, tu tem um pouco mais financeiro, tu gostaria de comprar certas coisas e comer, e tu tem condições. Mas por causa da tua saúde, tu te limita, porque o colesterol está alterado, porque a glicose está alterada, porque o triglicerídeo está alterado, alguma coisa no teu organismo está, no teu sistema imunológico, está muito baixo muitas vezes, e você pensa, mas eu podia comer, eu tenho dinheiro, eu podia comprar aquilo ali, mas eu não posso por causa da minha saúde, porque ninguém quer morrer. Nós queremos a vitória, nós queremos sair daquela situação, e muitas vezes nós pensamos e nós nos limitamos por causa disso. Não, eu não posso. Eu não posso. Eu tenho uma tia que era diabética, hoje ela dorme no Senhor, ela faleceu com 93 anos de idade e desde jovem ela era diabética, mas ela cuidava muito na alimentação e ela viveu com vida plena, ela viveu com saúde e abundância, porque ela se cuidava, ela dizia, eu não posso comer aquilo ali. Às vezes ela disse, até eu podia comer um pedacinho daquilo ali, só que um pedacinho não ia me saciar, então eu nem começo a comer. É assim, é o primeiro pedaço, é o primeiro copo, é a primeira vez que tu vai olhar, é a primeira vez que tu vai jogar, dá aquela sensação, mas depois você está aí numa situação difícil. É a mesma coisa a fofoca, não dá ênfase para fofoca, não dá ênfase para contenda, porque o Senhor está dizendo aqui que nós é para aborrecer o mal, e Ele guarda a nossa alma, Ele nos livra das mãos dos ímpios, e nós precisamos semear a luz, nós precisamos ser luz no meio desse mundo de trevas, e quando nós vamos para a luz, nós vamos ver tantas coisas que nós não víamos antes. Existia o mal, sim, sempre existiu, só que quando você está nas trevas, você não enxerga. Então eu quero dizer para você, amada igreja, que o Senhor está dizendo que Ele vem, que adiante do Senhor vem um fogo abrasador que vai queimar os nossos inimigos, queimar esses vícios, queimar essas enfermidades, queimar essas situações que aconteceu aí na tua casa, esses embaraços.
que muitas vezes não deixa você se levantar. É tantas palavras, é tantas calúnias. O Senhor vai destruir todas as potestades quando eu e você dissemos: Senhor, a minha casa está aberta para ti, entra na minha casa. Quando Zaqueu se deparou na frente do mestre, o Senhor não julgou ele, o Senhor não deixou, só estava ali com ele. E ele dizendo: eu defraudei, eu fiz isso, fiz aquilo errado, eu vou devolver. O próprio Zaqueu, quando ele se viu com a luz ali juntamente com ele, na frente dele, eu creio que estavam sentados numa mesa, não sei onde eles estavam conversando, e o próprio Zaqueu começou a falar, porque aí quando nós estamos diante da palavra de Deus, que a palavra é pura, ela é viva, ela é eficaz, é o Espírito Santo ali falando aos nossos corações. E eu vou vendo o que está errado em mim. Porque se eu falar para uma pessoa que ela é invejosa, que ela é ciumenta, normalmente ela vai dizer que ela não é. Se ela é fofoqueira, ela vai dizer que ela não é. Ela só traz informações, mas se é para trazer informações que nem aqueles que trouxeram para Jó, então não traz. Peça para o Senhor purificar os teus lábios. Peça para o Senhor te curar de toda essa fraqueza aí. E assim como eu tenho pedido quanto às fraquezas que estão na minha vida, que o Senhor venha expurgar de mim tudo aquilo que não agrada a Ele. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, obrigado pela Tua palavra, Pai. Eu sei, Pai, que muitas vidas vão ser direcionadas, Pai. Muitas vidas estão sendo tocadas neste exato momento pela Tua graça, Pai. Porque aqui, Paizinho querido, Pai amado, nós não devemos nos prostrar diante de ídolos, Pai. Aqui está falando imagem, escultura, e muitas pessoas até fazem isso, Pai. Mas isso não é tão perigoso, Pai, como nós está aí se prostrando diante até de nós mesmos, Senhor, nos idolatrando o nosso corpo, idolatrando as pessoas, meu Deus, idolatrando igrejas, idolatrando pastores, obreiros, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nos limpa, nos purifica, Deus, que o Teu fogo venha, Pai, queimar toda a impureza da nossa alma, Pai, que nós devemos ser livres de todo o mal, que nós podemos fazer o bem, Pai, porque aqui a Tua palavra está dizendo, Senhor, que o Senhor guarda a nossa alma, que o Senhor nos livre das mãos dos ímpios, Pai, que o Senhor nos afasta do mal, Deus, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, Pai, e eu estou aqui diante de Ti para Te agradecer por esse dia, meu Pai, porque o Senhor tem me livrado, Pai, o Senhor tem me socorrido todos os dias, Pai, obrigado, meu Deus e meu Pai, eu clamo pela Tua misericórdia, pela minha vida, Pai, eu clamo pela Tua misericórdia, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, os quais estão orando neste momento juntamente comigo, Paizinho querido, Pai amado, estão apresentando suas vidas aqui, Pai. Oh, Deus Santo, Deus amado, vai esclarecendo, Senhor, vai abrindo o nosso entendimento, Pai, porque chegou o momento que o Senhor abriu o entendimento dos discípulos que estavam caminhando contigo, Jesus, e assim mesmo eles não entendiam, Pai, eles viam os milagres que o Senhor fazia, Pai, mas ainda, Senhor, tinham dúvidas, Senhor, assim como Pedro disse: eu não vou te negar, meu Deus, eu não vou, não, Jesus, eu não vou te negar. O Senhor disse que o galo cante 3 vezes, e quando o galo cantou, quando eles disseram: mas Pedro, você conhece ele, você se parece com ele? Não, ele negou a Jesus muitas vezes, Pai, nós temos negado a Ti no momento das dificuldades, no momento da perseguição, meu Pai, mas quando o galo cantou, Pedro caiu em si, Senhor. Jesus querido, Jesus amado, oh Deus Santo, Deus amado, Deus querido, que nós vamos cair em si, Papai, que nós não vamos mais Te negar, mas para isso nós precisamos ser limpos, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Quando o Senhor disse lá para os discípulos, começou a lavar os pés deles, mas nem todos, vocês estão limpos, mas nem todos, porque tinha Judas ali no meio, Pai, assim tem Judas nas nossas vidas, Pai, e nós precisamos, Senhor, não descartar esse Judas, Deus, mas ajudar a orar, Senhor, para que essas pessoas venham, Senhor, a não ter remorso, mas que venham, Senhor, a se converter, que venham se arrepender, Pai. Eu oro pelos meus amigos, inimigos, ocultos declarados, Pai, os amigos, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Papai, Jesus, os inimigos, Pai, que o Senhor venha limpar, venha purificar, Pai, aqueles que estão no culto, Pai, os declarados eu me cuido, mas aqueles que estão no culto, Pai, meu Deus e meu Pai, nos ajuda, Pai, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, Pai, que nós não venhamos dar brecha, que nós não venhamos abrir porta muitas vezes, Pai, porque nós abrimos portais para o inimigo até entrar na nossa casa, porque vem de pessoas disfarçadas, Pai, vem disfarçadas, Senhor, trazer, achando que são bons, Pai,
Pai, assim como Dalila, Pai, fez para Sansão. Quantas Dalilas tem na nossa vida, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, Pai. Nós queremos andar na Tua presença, Pai. Nos ajuda, Pai querido, Pai amado. Ajuda, nos ensina, Pai. Nos levanta, nos sustenta. Quantas vidas estão fracas, Pai. Quantas vidas estão entristecidas nesse dia, Pai. Quantas vidas estão sem força, Pai. Ah, Jesus querido, Jesus amado. Enche-nos da Tua graça, Pai. Nos fortalece, nos fortifica, Pai. Nos levanta, nos sustenta com a Tua destra vitoriosa, Pai. Ah, Jesus, quantas vidas precisam nesse dia de um socorro financeiro, Deus. Meu Deus e meu Pai, ajuda, Pai, entra nesta casa, onde esse espírito de miséria tem entrado, Pai, tem consumido os bens dos Teus filhos, das Tuas filhas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, essas muralhas de divisão aí na família, Pai, aonde não há mais diálogo entre esposo e esposa, filhos, Pai. É tanta briga, é tanta discussão nessa casa, meu Deus. É tantas palavras contrárias. Em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, Satanás. Solta essas vidas agora. Sai dessa casa, sai todo mal, sai da minha casa todo ciúme, toda inveja, todas as palavras contrárias, Pai, todas as maldições, Pai, tudo aquilo que veio, Pai, em nome de Jesus, para nos ofuscar, Pai, para nos tirar da direção, nos reposiciona, Pai. Nós precisamos seguir em frente, Pai, nós não podemos parar. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas famílias, Pai, tem misericórdia dos nossos filhos. Eu quero apresentar as nossas criancinhas, Deus, apresenta os meus netinhos, e assim todas as criancinhas, Deus, abençoa, meu Deus, abençoa, guarda, livra, protege de toda a enfermidade, de todo o ataque do inimigo, Pai, toda seta, todo dardo que tem atingido a mente das nossas crianças, Pai, esses espíritos imundos, Pai, que trazem rebeldia, em nome de Jesus, livra do abuso, do estupro, da violência doméstica, Pai, livra, Senhor, dos acidentes domésticos, Pai, livra de tudo aquilo que o inimigo tem tramado contra a vida das nossas crianças, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, pelos jovens, pelos adolescentes, Pai, pela nossa nação brasileira. Desfaz, Jesus, todo o mal, todo o projeto do inimigo, tudo que está por trás dos bastidores, Pai, tudo arrumadinho do inimigo, Pai, toda mentira, todo suborno, Pai. Meu Deus, essas leis para ser aprovada, Pai, derruba, Pai, derruba as fortalezas do inimigo, Pai, tudo que está contra a família, Pai, tudo que está contra as nossas crianças, Pai, em nome de Jesus, fecha as portas do inimigo, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, passa nas nossas cidades, Pai, passa no meu estado, na minha cidade, no meu bairro, Pai, vai aplanando os caminhos, vai endireitando as veredas, vai entrando nessas casas, Pai, aonde tem desavenças, aonde tem tristeza, onde o espírito da enfermidade tem entrado, Pai, tem assolado esta família, Pai, com opressão, depressão, caia por terra, em nome de Jesus Cristo, cessa esses ventos contrários, meu Deus, vai destruindo as fortalezas de Satanás, Pai, vai nos trazendo, dando vitória, Pai. Eu oro pelo Ministério Orar Sem Cessar, eu oro pela vida do meu pastor presidente, pela missionária Rosa, Pai, abençoa, fortalece, esconda, Senhor, debaixo das Tuas asas, Pai, assim todos os obreiros, dizimistas, ofertantes, os bons samaritanos, as vidas que têm compartilhado este áudio aqui no Brasil, fora do Brasil, Pai, aonde tem chegado a minha voz, Pai, que essas vidas venham receber o refrigério, venham receber a Tua paz, venham receber renovo, Pai, venham receber consciência, Pai, uma nova consciência, que precisam se apartar do mal, Pai, porque aqui o Senhor tem promessa para as nossas vidas, e o Senhor guarda a nossa alma de todo ataque do inimigo, Pai, vai, Senhor, queimando todo embaraço, destruindo as fortalezas de Satanás, Pai, e vai nos purificando, Pai, vai nos ensinando a cada dia mais confiar em Ti, Papai, a Tua palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece, fortalece-nos, Pai, aquele que está caído, aquele que está cansado, aquele que está enfermo, Pai, vai curando, vai entrando com providência, Senhor, vai entrando nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nos valados, Pai, onde estão os filhos das Tuas servas, Pai, aonde está, Senhor, tantas pessoas, Papai querido, Papai amado, que hoje estão lá, Senhor, estão presas nas grades, mas estão livres para Te adorar, para Te glorificar, Pai, que essas vidas venham receber, Senhor, um renovo, Pai, que essas vidas venham receber, Senhor, algo sobrenatural, a Tua visita, Pai, que essas cadeias
cadeias sejam quebradas, Pai. Não as cadeias físicas, Pai, mas sim, Pai, essas cadeias que bloqueiam, Pai, essa vida de Te receber, Papai, de todo o coração, assim, na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã que está orando. Eu oro neste momento por todos os pedidos de oração, Pai, aquilo que está alinhado com a Tua palavra, com a Tua vontade, Pai, que se cumpra na vida do Teu filho, da Tua filha, que as portas começam a se abrir, Papai, que essa tempestade venha passar, basta uma ordem Tua, Pai, porque nós temos um Deus, Pai, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que protege, Pai. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor já está fazendo, Pai. Oh, Deus da cura, Deus da providência, meu Deus. Muito obrigado, Deus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Só o mal está sendo queimado, em nome de Jesus. Não estou sozinho. Eu estou guardado num esconderijo. Não estou sozinho, pois estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Guarda-nos, Senhor. Guarda nossa alma, Jesus. Eu agirei. Oh, Deus. Provei um renovo para nós, Pai. Provei um renovo para nós, Pai. Provei saúde para nós, Pai. Provei restauração e restituição, Pai. Intimidade contigo, Pai. Eu creio em Ti, Deus. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de amor. Obrigado, meu Deus. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti, Deus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Não estou sozinho. Tu não está sozinha. Tu não está sozinho, meu irmão. Como diz Isaías, fogo não me queima. Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. A única coisa que o fogo está queimando neste momento é todo embaraço, todo pecado. Tocando-nos, Senhor, com fogo, nos animando, Pai. Oh, Deus. Nós estamos guardados, Senhor. Nós estamos guardados por quem nunca perdeu batalha. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor já está fazendo nas nossas vidas. Obrigado por nos guardar. Obrigado por nos ensinar na Tua palavra, Pai. Pela Tua palavra, Pai. Oh, Jesus querido, Jesus amado, nos fortalece, Pai. Haja o que houver, Pai, mas o Senhor está conosco, Pai. Que o Senhor venha, Pai, como diz na Tua palavra, com esse fogo abrasador, mas esse fogo queimando tudo aquele impedimento, Pai, destruindo as fortalezas do inimigo, Pai, em nome de Jesus, tudo que está no culto, no escondido, Pai, e fica conosco nesse dia, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor levante seu rosto e te dê a paz, que você possa receber a paz, que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. E eu sou Ministério Orai Sem Cessar. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. Aleluia. Amanhã, 8 horas da manhã, nós temos a consagração lá no Ministério Orai Sem Cessar do Facebook com a nossa diaconisa Ivone Xavier. Louvado seja Deus.